Do carnaval, fazendo aqui a entrevista com o João, que hoje carnavalesco da Beija-Flor, né? Veio mudar toda a estrutura da Beija-Flor, fazer com que a Beija-Flor volte a pegar carnaval. E a gente veio aqui hoje fazer um documentário para a 12ª revista que vai às bandas em dezembro do carnaval de 2024 de todo o Brasil. João, um delírio de carnaval na Maceió de Raiz com Guilherme. Rapaz, então, eu sou uma pessoa que gosta de ler, de saber o que as pessoas pensam, saber o que as pessoas querem. E quando terminou esse carnaval, eu vi que a Imperatriz do Mundo desse nosso enredo, rapidamente, a Grande Rio também, e eu vi as pessoas reagindo de forma positiva por se tratarem de enredos, não digo imaginários, mas enredos com aquela dose de devaneio, aquele toque de delírio, embora da Imperatriz tenha uma certa veracidade, porque é uma carta e tal, a última profecia, mas ainda assim fica meio que fantasioso também. E o da Grande Rio é a mesma coisa, né? Nosso destino é virar onça. Então eu vi que as pessoas estavam recebendo esses enredos de forma muito positiva e dizendo mais. Que saudades que eu tenho, por exemplo, uma pessoa colocou saudades que eu tenho daqueles enredos que faziam que a gente delirasse, que a gente sonhasse, que a gente imaginasse. Tá tudo muito sério, tá tudo muito frio e tal. Aí eu pensei assim, falei, caramba, realmente tá tudo muito certinho, né? E o carnaval eu aprendi que o carnaval era um sonho, era o delírio. O João Vincric era o mestre dos sonhos, o mestre dos delírios, que fazia com que a gente imaginasse como seria, como foi, promovia encontros de personagens que nunca se viram e tal. Então isso me deixou assim, tipo, eu acho que o caminho pode ser esse. E quando eu venho para a Beija-Flor e a Beija-Flor diz pra gente que tem essa possibilidade de ter um enredo sobre Maceió, achei legal, porque a Beija-Flor sempre foi muito bem, enredo, como as pessoas costumam dizer, enredo sempre. Ela tem aí um histórico de campeonatos muito grande, tanto de campeonatos quanto de vice-campeonatos, falando de cidade. Araxá, que é o meu carnaval, é um carnaval que eu tenho no coração. Eu estava na Marquês de Sapucaí, era bem novinho, mas eu lembro como se fosse ontem. E eu acho que aparecer, acho que dá certo, acho que pode dar certo. Eu já vou voltando a essas origens. E com a história do delírio em alta, as pessoas estão pedindo esse tipo de. E tá. Quando eu tive a reunião com o presidente, com o Almirez e com o Gabriel, eles disseram para mim, João, olha, a história de Maceió, essa possibilidade da gente falar de Maceió está muito bem encaminhada. Só que entre o ok, entre bater o martelo, surgiram 1 milhão de possibilidades de erro. Nossa Senhora, apareceu cada coisa que até Deus duvida aqui pra gente. Mas Maceió estava ali, caminhando. Aí eu perguntei para eles, eu falei para eles, ok, mas eu posso trabalhar este enredo de uma outra maneira, através de um outro olhar, porque os tempos mudaram e hoje em dia não dá para a gente simplesmente fazer um enredo sério, como era feito antigamente, falar da colonização, da fundação da cidade, a cana-de-açúcar, não sei o que lá, e sempre terminando com o progresso da tal cidade. 10 anos atrás, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, beleza, hoje em dia não, o jurado fica no nosso pé e o público também, que é uma história relevante. Aí eles, não pode pesquisar, algo bacana, algo interessante. Aí foi quando eu conheci o Rodrigo Hilário, que é o nosso pesquisador, e fomos em busca de uma história curiosa de Maceió até encontrar essa figura do Rasgonguila como o tal príncipe etíope das Alagoas. Quando eu conheci essa história, eu enlouqueci. Eu falei, cara, é isso. É esse o caminho, é esse cara doido que colocou na cabeça dele que ele era descendente da realeza etíope, ficou famoso dessa forma, acho que é isso aí. E é uma história que ninguém conhece, um personagem que poucas pessoas ouviram, ou quase ninguém ouviu falar sobre esse homem. E a missão do carnaval é essa, levar conhecimento. Entende? Pode causar estranheza à primeira vista? Pode, muita gente, como eu vi, pessoas, mas eu nunca ouvi falar, mas essa é a missão do carnaval, a gente trazer, tirar dos porões esses personagens escondidos até então. Então aí o presidente gostou, o Gabriel gostou, o diretor
essa figura? Essa figura, né, chamada Benedito. Benedito nada mais foi do que um homem descendente de quilombolas, né? A família, os pais eram descendentes de escravizados, né? E alforriados do quilombo dos Palmares e tal. E era um cara que viveu no início do século passado e trabalhava de engraxate pelo centro de Maceió. Gonguila era o apelido dele. Aí eu queria saber o que era Gonguila e viajamos para Maceió para entender um pouco mais sobre essa história, até para saber se essa história era verídica, tá? Aí descobrimos que Gonguila é uma gíria, para quem não sabe rodar o peão, manter o peão girando de pé. Então nós entendemos que o cara não era lá muito bom no girar do peão. Aí ele ganhou esse apelido, virou Gonguila, então ele cresceu sendo chamado de Gonguila, o Benedito já não existia mais, era o Gonguila. E ele era um apaixonado pelo carnaval, né? Apaixonado, via pelo centro da cidade e tudo mais, até que no dia, no botequim, ele escutou na rádio que a Etiópia acabava de coroar o último imperador. Né? No caso, o imperador Rastafari ou rei Haile Selassie, como quiserem. Então esse imperador acabava de ser coroado e ele ficou fascinado com aquela história. Então ele pensou, bom, se eu já tenho a descendência de Zumbi de Dandara, sangue real correndo nas minhas veias, por que eu não posso fazer parte dessa realeza aí, ser primo, parente desse cara lá da África? E a partir desse dia ele decidiu que na frente do Gonguila ele colocaria o Raj. Ele queria ser chamado de Raj Gonguila. Né? O Raj que vem ser o título máximo da nobreza da Etiópia, ele adota o Raj na frente do Gonguila e passa a ser conhecido como Raj Gonguila. E a partir daí a vida dele muda. Todo mundo quer saber quem é esse doido que se auto-intitulou o príncipe etíope das Alagoas. A partir disso ele fica famoso. Ele já tinha um bloco de carnaval chamado Cavaleiro dos Montes, que era um bloco de carnaval já bem movimentado lá em Maceió, mas a partir do momento que ele disse que era herdeiro, parente do príncipe da Etiópia, esse bloco ganha muito mais força, ganha muito mais notoriedade e ele vira uma figura, como é que eu posso dizer, hoje em dia a gente chama de influência digital, né? Eu acho que ele já era um influência daquela época, porque ele era considerado um cara marqueteiro, porque ele cria esse personagem, ele cria esse delírio na cabeça dele e as pessoas começam a acreditar e segui-lo. Entendeu? E os intelectuais e políticos da época começaram a tirar proveito dessa popularidade do Gonguila, né? E começam a acompanhar Gonguila para todos os cantos, começaram a contribuir para que o bloco carnavalesco dele crescesse e começaram a chamar o Gonguila para participar de campanhas eleitorais, participar de seminários e discursos e eventos e mais eventos, porque ele era uma figura pública, era uma figura popular. Então, se o Gonguila dissesse vota no A, as pessoas votavam no A. Se ele dissesse vota no B, as pessoas votavam no B. E eu li num artigo que até Getúlio Vargas precisou que Gonguila subisse no seu palco eleitoral numa das suas campanhas políticas lá pelo Nordeste. Precisou que Gonguila subisse para conseguir convencer os eleitores daquela região. Então ele virou essa figura super importante, tá? Naquela região, o rei do carnaval, o príncipe etíope das Alagoas, a partir de um delírio que ele criou na cabeça dele. Qual é a moral da história? A moral da história disso tudo é fazer o quê? Pô, esse cara foi isso tudo, mas ele nunca recebeu de fato uma coroa, já que ele era o representante da realeza local. Então, qual é a missão do carnaval? Qual é a nossa missão? Beija-Flor de Nilópolis é reunir a realeza da Etiópia, a realeza de Maceió e a realeza nilopolitana para promover a coroação desse cara na Marca de Sapucaí. Nada melhor do que o carnaval para promover esse encontro. Aí aquilo que eu falei no início do Joãozinho 30, quando ele juntava personagens que não se encontravam, é o que está acontecendo agora. É a coroação, é o encontro de três realezas que nunca se viram. O Gonguila nunca viu o rei Haile Selassie e nunca viu a Beija-Flor de Nilópolis. Então o carnaval tem esse poder, tem essa licença poética para promover o encontro dessas três realezas e criar e fazer essa grande coroação, essa grande celebração na Marca de Sapucaí no ano que vem. E o que é o ponto alto? O que você enxerga como ponto alto, né? Esse destaque do Beija-Flor? Que a gente acredita muito que a Beija-Flor vai fazer um baita carnaval, né? A gente acabou de falar aqui um pouco anteriormente, que a Beija-Flor se encontrou no João, né?
Acho que a Beija-Flor vai voltar e disputar título. Ah, que bom. Através do seu reencontro, a gente enxerga que, tipo, cara, é a cara da escola. O Almir aí deu aquela acertada. E eu acho que é isso. O que é o ponto alto? Eu acho que é tudo, porque assim, eu vou dizer para vocês, mas a grandiosidade, obviamente, que tá, isso não sou eu que estou dizendo, não sou eu que está dizendo isso, tá? Eu fico me baseando muito no que as pessoas dizem. A escola está grandiosa, o pessoal do quarto andar está dando prazer fazer beija-flor com cara de beija-flor, e eu falo, gente, mas quem quer beija-flor com cara de beija-flor? Porque é o estilo que eu gosto, aí você até disse anteriormente, é um encontro de personalidade, de estilo. É muito detalhe, porque a Beija-Flor não é só uma comunidade, a Beija-Flor é uma família. Sim. Entendeu? Então as pessoas vivem ali 24 horas. Nilópolis não é um município, uma cidadezinha, não, aquilo é um país. É um país, eu falei isso no entrevista. É um país que tem a sua bandeira, que é a Beija-Flor, tem o seu rei, que é o seu Anísio Abrão Davi, que a gente trata como se fosse, meu irmão, é uma bandeira, como se fosse a bandeira da bandeira, o nosso rei. Entendeu? E eu acho que, tipo assim, os pingos vão se colocando em cima dos is. Eu acho que você chegou para poder predominar isso aí. Que bom, entendeu? Eu fico muito feliz com isso. E estou fazendo um trabalho para poder honrar, celebrar e reiterar esse pensamento das pessoas, porque o resultado artístico desse trabalho está incrível. E você me pergunta quais serão os pontos altos do desfile, a comissão de frente. Entendeu? É muito bom quando a gente tem um bom enredo, sabe? Porque o Saulo e o Jorge são dois profissionais que eu já admirava muito. Estou tendo essa chance, graças a Deus, graças aos deuses do carnaval me proporcionaram esse encontro com eles. E quando eu apresentei a proposta de enredo, que ainda não havia sido sacramentada, o Jorge e o Saulo imediatamente eles já vieram com a ideia da comissão de frente. Quase nenhum coreógrafo tem a ideia da comissão de frente logo de cara. A gente não tinha lançado enredo, eles já estavam trabalhando aqui na cabeça e já apresentaram para mim 2 projetos de comissão de frente. Então, assim, comissão de frente tá um espetáculo. Pode apostar no carro delas exuberante. E muita gente, tá? Muita gente, eu não posso deixar de falar, muita gente não está levando fé na Beija-Flor pelo fato de ela ser a segunda escola de desfilar, só que as pessoas esquecem o poder, a potência que é Beija-Flor de Nilópolis. Então é uma escola que não deve ser nunca subestimada. E vale lembrar que há 2 anos atrás a Beija-Flor foi campeã na segunda de domingo, improvável. Então, assim, eu quero dizer, a Beija-Flor é uma escola pronta para desfilar qualquer noite. E eu digo isso porque no dia do sorteio, aqui, exatamente aqui nessa sala, o Almir me chamou o Dudu, chamou o nosso diretor de barracão, a Lili, para conversar com a gente justamente sobre a posição do desfile. O sorteio aconteceria mais tarde, ele de tarde, aqui por volta de 4 horas da tarde, chamou a gente, ela achou lindo, vai fazer o nutricionista e vai passar o que ele falou, para que a gente não fique com essa pressão de que tem que desfilar a segunda, tem que ser a última, tem que ser a penúltima, antes da penúltima. Ele quer que a gente, que vocês entendam que o Beija-Flor é Beija-Flor em qualquer noite, em qualquer posição. Então, assim, nossa, olha quem disse isso pra gente, tá entendendo? Então ele pediu para que a gente não sentisse essa pressão, até porque é sorte é sorte. Quando as pessoas vieram me questionar, me falar, poxa, João, que pena, me deu uma raiva. E tipo assim, ué gente, mas o sorteio é para todos, a Beija-Flor ela não é melhor e não é pior do que nenhuma escola. É sorte, tem gente que, obviamente, todo mundo gosta de desfilar na segunda-feira. Aí pergunta por quê? É porque a campeã sai de segunda. A minha opinião, não é porque a campeã sai de segunda, meu amigo. Não é isso, é porque eu digo que a gente tem um dia a mais. Um dia a mais. Um dia dentro de um barracão, você já viveu isso aqui, você sabe que faz toda a diferença. Eu já fiz um carro alegórico, eu já decorei um carro alegórico de um dia para o outro. Com quase 30 pessoas. Você faz um carro alegórico, você faz, então, a importância de um dia a mais. Então, assim, eu acho que é por isso que eu prefiro a segunda-feira e que muita gente prefere a segunda-feira. Entende? Não é nem pelo lado do título. Beleza, acontece, a maioria das escolas venceram numa segunda. Mas eu acho que não é isso, não é sexta que ser campeãs. Tá entendendo? Então eu gosto de ter esse respiro. Mas já que a bola 2 caiu pra gente, a gente está abraçando essa bola 2 como se ela fosse a bola 6 na segunda-feira de carnaval. Porque a Beija-Flor tem seus quesitos lá na arte. É isso, entende? Eu vi pessoas se lamentando, ai, não sei o que, eu falei, meu Deus, quanta tempestade no copo d'água por causa disso. Aí, entendeu? Então assim, e aqui no barracão o clima é de tipo,
é Beija-Flor de Nilópolis. Acho que de tanto eu escutar as pessoas falando bobagem naquela noite, eu cheguei um pouquinho pilhado aqui na quarta-feira. Foi numa terça, sorteio na quarta-feira, e eu recebi um abraço da parte administrativa do barracão, para que eu não me importasse com isso. Então eu falei, então é isso, vamos embora, Beija-Flor, a hora é essa, como diz o Deguinho, olha Beija-Flor e gente, e vamos pra guerra. Ganhando, perdendo, sendo segunda, sendo terceira, sendo quarta, de domingo ou de segunda, é Beija-Flor de Nilópolis. João começou aonde? Origem do João, quais escolas já passaram? Fala um pouquinho pra gente. João Vitor Araújo, um apaixonado pelo carnaval. Hoje eu estou com 38 anos, ano que vem eu faço 39. E há 22 anos atrás, eu começava essa experiência, eu era muito novo. O primeiro carnavalista que eu trabalhei na vida foi o Alexandre Lousado na Portela, mas não nesse retorno dele para a Portela em 2004. Eu só estou falando de 2000 para 2001, que ele ia poder. Foi o primeiro contato que eu tive com o barco na escola de samba. Eu sempre fui apaixonado pelo carnaval, mas eu precisava sentir aquela energia e quando eu entrei eu não parei mais. O que eu fiz depois disso? Todos os anos, a partir daí, eu comecei a trabalhar, só podia trabalhar no período de férias escolares, né? Porque eu era muito novo, estudava, e eu não queria ser mais um. Eu não queria ser o cara do cortar, do colar, tá? Com todo respeito, porque sem a galera do quarto cola não tem carnaval, tá? Eu digo isso com muito respeito mesmo. Eu queria mais, eu queria entender como aquela engrenagem girava, que elementos faziam com que aquela engrenagem girasse. Né? Então eu comecei a ler, comecei a investir em mim, entendeu? Tipo, bom, então eu vou ter que estudar alguma coisa. O que você gosta? Eu já sabia desenhar. Então vamos investir no desenho. Comecei a fazer cursos de desenho. Aí depois eu fui fazer moda no C-Ticket para poder entender melhor como funcionava a anatomia humana, para saber como produzir um chapéu de tamanho adequado, um vestido, uma calça, uma roupa. Eu precisava aprender a vestir as pessoas, né? Entender como funcionava esse processo. E dali por diante eu fui aprendendo, observando. Trabalhei muitos anos com a minha tesourinha, com a minha pistola de cola quente, com a latinha de cola fria, em cima de carro alegórico, em máquina de costura, tá entendendo? E até começar a entender de fato como funcionava cada setor dentro de uma escola de samba. Eu acho que o carnavalesco ele não precisa saber tudo, mas ele precisa ter noção, um pouco de noção de adereço, de modelagem, de costura, de bordado, de ferragem, de carpintaria, de pintura, de tudo isso. Tá entendendo? Até porque você, quando vira carnavalesco, você vira o fiscal disso tudo. Você é o cara que tá ali comandando isso tudo para você precisar. Técnicas de desfile, né? Até técnicas de desfile, para pegar um ensaio noturno de uma comissão, de um casal de ensaio porta-bandeira, de bateria, porque tá tudo ali, é tudo junto, entendeu? Então você é o grande arquiteto daquela obra toda. Então você precisa entender pelo menos, não precisa saber tudo, mas entender um pouquinho de cada setor para poder você ter um comando. E até na hora de você colocar o papel, você tem que ter aquela noção em que lugar você vai colocar a bateria, em que lugar qual é o lugar mais adequado para colocar a bateria, qual é o lugar mais adequado para colocar uma baiana, até porque cada um que passa a gente vai perdendo o tempo de desfile, então você tem que estar antenado nisso tudo. Então isso foi importante para mim, nessa minha vivência de barracão, de peão de barracão, tenho orgulho de dizer isso. Aí fiquei na Portela 1 ano com o Alexandre, depois 5 anos na Mangueira, foi quando o Max era o carnavalesco da Mangueira. Eu trabalhei durante 5 anos na Estação Primeira de Mangueira. Aí passei pela Viradora em 2007, na primeira passagem do Paulo Barros por lá, Acadêmicos da Vacinha na Série A, e acompanhando vários carnavalescos, como foi o caso do Paulo, fui assistente dele na Portela em 2016, ele foi um divisor de água na minha carreira. Trabalhar com o Paulo em 2016 foi fundamental para mim. Eu tenho o Edson Pereira, que hoje é carnavalesco do Salgueiro, que foi um cara que foi importantíssimo para minha carreira. Quando ele era carnavalesco da Ginásio de Jacarepaguá, ele me chama, ele me contrata para trabalhar com ele, e ele me ensinou praticamente tudo que eu sei hoje de carnaval. Fábio Ricardo, que hoje não atua mais no Rio de Janeiro, também foi super importante para a minha construção
profissional. Então eu tenho esses 3 carnavalescos, o Alexandre, que foi o que deu a oportunidade, mas esses 3 como grandes mestres para mim. Fechando com chave de ouro, você trabalha com rosa. E fechando com chave de ouro, esse presentão antes da Beija-Flor, que foi trabalhar com a Rosa, que eu tenho um orgulho danado de dizer que é minha amiga. Entendeu? Inclusive nos falando, na verdade eu falo com a Rosa todos os dias, entende? É que quem está de fora não tem noção de como ficou essa relação. Eu encontro pessoas que dizem assim, poxa, vocês nem devem se falar mais. Eu falei, gente, eu falo com a Rosa todo dia. Semana passada eu estive lá na casa dela para tomar um café e virou uma grande amiga e conselheira. E eu acho que nós só fizemos bem um para o outro lá no Paraíso do Twitch, nesse último carnaval. Eu agradeço muito ao Thor, agradeço muito ele por essa oportunidade de retornar ao grupo especial, né? Depois daquela confusão toda do carnaval de 22, que não vem mais ao caso mais, mas ainda assim ele me chama para trabalhar no Paraíso do Twitch, me propõe essa possibilidade da divisão artística. E com a Rosa Magalhães, quando ele me falou isso, eu fiquei preocupado, porque eu falei, a Rosa não vai querer, eu quero saber se a Rosa vai querer. E para minha felicidade, a Rosa fez a mesma pergunta, eu quero saber se ele vai querer, no caso eu. Então, ela aceitou, eu aceitei e a química rolou, sabe? O respeito também é importantíssimo, porque você sabe que dividir carnaval não é fácil. São 2 cabeças, são 2 temperamentos, são 2 pensamentos completamente diferentes. E por um acaso, eu e a Rosa, a gente parecia que a gente estava ali na mesma sintonia, mesmo que indiretamente a gente pensava as mesmas coisas de carnaval. Obviamente ela com uma experiência monstruosa que ela tem, e eu ali chegando agora, mas com aquele pensamento bem próximo do pensamento que ela tinha sobre fazer carnaval. Então eu acho que foi um encontro de alma, sabe? Hoje ela encerrou a carreira dela, a princípio ela diz que eu falei que eu acho que ela volta, mas ela diz que não, descansando. Entende? Mas eu falei pra ela, eu acho que eu precisei esperar 37 anos, 38 anos para poder te conhecer, para poder trabalhar com você, porque ela era a única carnavalesca do grupo especial, esse aliado, então todos os grupos que eu não conhecia. Eu tenho uma foto com a Rosa de 2016, naquela feira carnaval, e tinha um milhão de pessoas querendo tirar foto com a Rosa, e eu entrei na fila para tirar foto com ela, eu trabalhava com o Paulo na ocasião. E eu falei assim, ela lá, quer foto? Vem tirar foto. Então, tipo assim, mas foi a única vez, não tinha tempo, a única vez que eu tinha tido contato com a Rosa, e o Rosa é minha amiga. Fiz aniversário em março, convidei a Rosa, foi no meu aniversário. Eu fiquei assim, nossa, ela parou, né, o evento, porque assim, tipo, ela não vai lugar nenhum, ela não vai, ela é muito reservada, ela é muito na dela, mas pra, tipo assim, o carinho que ficou, sabe, porque não foi um ano fácil pra gente, não foi um ano fácil pra nenhuma escola. E eu estava ali o tempo todo junto com ela e blindando ela até dos problemas, né? Aconteceram coisas dentro do barracão que ela nem tomou conhecimento, mas era a forma que eu encontrava de, tipo assim, de blindar. Eu falei, ela não precisa saber disso, não para esconder, não para nada, mas tipo assim, se der para eu resolver, eu resolvo. E quando não dava para resolver, eu chamava ela pro meu lado e falava, ó, tá acontecendo isso. E ela sabiamente tinha uma solução para tal problema. Vou te dar uma, eu tô falando pra caramba, né? Vou te dar um exemplo. Eu tinha um carro do Bufódromo no último. E assim, o presidente foi muito guerreiro para fazer aquele carnaval, né? E eu queria escrever o Bufódromo de Neon. E o cara fez o orçamento e fez aquilo outro e tal, e baixou. E tipo, realmente foi um ano difícil de grana. E ela pra mim, olha, se você cortava esse Bufódromo de madeira, enfeitava direitinho, guardava ali uma mochila, se não tiver nenhum prende. Eu, não, Rosa, vai ter. Ela olha o cigarro dela. Aí eu que não sou bobo nem nada, fui lá na carpintaria, desenhei a letra, o cara cortou e o menino da adereço foi e decorou e guardou dentro da bolsa. Quando chegou, faltando meia semana do desfile, eu falei, pô, João, não consegui e tal, tentei, mas tá difícil. Eu, beleza, super de boa. Aí a Rosa, falei, e a letra tava lá bonitinha, chegando na parafusadeira, voltando no lugar, e nem parecia o neon, nem fez falta. Então, assim, a sabedoria de uma pessoa que está no carnaval há mais de 50 anos, então isso foi muito importante. Então, eu tive o Paulo em 2016 como um artista fundamental para a minha carreira a partir de 2017.
E a Rosa Magalhães, também uma figura, uma artista importantíssima para a minha carreira a partir de agora, de 2023, o Carnaval de 2024. E lembrando que antes de eu trabalhar com o Paulo, eu já havia assinado o Carnaval, mas tudo muda a partir de 2016 e agora as coisas mudaram a partir de 2023 também. Então eu sou muito grato ao Pinti por essa possibilidade, ao Thor, por ter representado o Rosa Magalhães, por ter me concedido essa possibilidade. E nós fomos felizes, fizemos um grande carnaval, fizemos um grande trabalho juntos. Hoje eu estou aqui no Beija-Flor de Nilópolis. Belíssimo carnaval. Assim será, no que nem falaremos sobre isso. Esse é o João Vitor, aqui falando um pouco da sua vivência, sua experiência, contando um pouco dessa loucura imaginária do Rasgungila, né, que a Beija-Flor vai traduzir aí, né, voltando às suas origens, falando um pouco sobre o que é o carnaval, né? Vai incorporar o João. Exato, aí falando do João é isso, porque eu peguei 3 enredos delirantes, por isso quando eu falo, pessoal, eu vi gente dizendo assim, mas que maluquice, não sei o que, é uma forçação de barra colocar Beija-Flor nisso. Não é forçação de barra, por quê? Por que eu tenho a Beija-Flor como uma realidade metropolitana? Porque a Beija-Flor ela foi a escola que mais delirou na avenida. Aí eu peguei 3 enredos pontuais, tipo, o Joãozinho 3091 faz Alice no Brasil das Maravilhas. É uma loucura, genial. Em 85 ele fez a Lapa de Adão e Eva, como o cara descreve Adão e Eva no meio da Lapa. Tá entendendo? E o Vovó e o Rei da Saturnália na corte egipciana, que são 3 enredos assim, enlouquecidíssimos, entendeu? Repleto de devaneios e tem tudo a ver com o carnaval. Eu falei isso lá na reunião com os compositores, tipo, mas não é delírio demais? Eu falei, mas o carnaval é um grande delírio. Você pega uma fantasia indígena, o tapuia pescador. Estranheza, o compositor falar que é delírio demais. Não, foi um perguntou, mas assim, até interessante porque acho que juntou a fome com a vontade de comer. Ele perguntou, ele me provocou e eu respondi à altura porque eu falei para ele, mas o carnaval de certa forma não é um delírio, porque veja bem, aí eu desenho uma fantasia, o indígena tapuia pescador. O tapuia nunca que ele sairia para pescar com um resplendor daquele tamanho, um cocá batendo lá no teto, com aquela malha, com punho que termina. Não era isso. Isso por si só já é um delírio. Eu falei outra coisa. Quem em sã consciência coloca meia, luva, maquiagem numa noite em que a sensação térmica chega a 40, 50 graus dentro de uma fantasia de veludo? É verdade. Eu falei, isso é carnaval, isso é delírio, isso é loucura, nada daquilo é real. Figurino a gente faz para cinema, teatro e televisão. Carnaval é fantasia, então é isso. Vamos delirar, vamos fantasiar e imaginar isso aí. Era isso. Esse é o grande legado do Joãozinho 30 e essa foi a grande característica da Beija-Flor de Nilópolis. É isso. Ao ponto de luz na Beija-Flor, hein? Então, anota aí, carnaval 24. Assim seja. Seja um grande carnaval.